Nós saímos do Brasil, viajamos por Uruguai, Argentina e Chile. Foram mais de 7 meses na estrada e a gente passou por muita coisa. Muita coisa boa, muita natureza, muita coisa que a gente aprendeu, vivenciou, mas também tem o lado ruim. Tivemos vários perrengues, várias dificuldades durante a viagem e é isso que a gente quer compartilhar. Para quem vai fazer uma viagem de motorhome, de carro ou simplesmente conhecer e justamente evitar as coisas que a gente fez ou as coisas que a gente passou também. Então esse vídeo vai começar agora, são 10 perrengues que a gente passou. Então, o primeiro perrengue a gente já começou passando lá no início da viagem. Já quando a gente saiu do Brasil e entrou no Uruguai, já começou a ter um pequeno probleminha, que a gente começou a ter dificuldade no arranque do carro. Ele demorava um pouco para ligar e a gente já começou a se preocupar, né? Só que nunca tinha dado ainda o problema final de não conseguir ligar o carro, ele só tinha uma dificuldade. Só que lá em Colônia de Sacramento aconteceu de o carro não ligar. E ainda bem que a gente estava com alguns amigos e aí eles conseguiram passar a energia pra gente. Fez a transferência, né, de carga de um carro pro outro. E a famosa chupeta. E aí a gente conseguiu ligar o carro. Mas depois disso a gente teve que ir atrás pra ver qual que era o problema, né? Sim, por que seria um perrengue, né? Porque nós fizemos uma revisão antes aqui no Brasil, antes de sair. Justamente para avaliarem a condição da bateria e avaliarem também a condição do alternador. Porque essa seria uma forma da gente carregar a bateria quando a gente estivesse dirigindo. Então por isso que se tornou um perrengue, porque a gente saiu daqui tudo ok, funcionando, e chegamos lá já no início da viagem, já deu esse pau. O segundo perrengue foi o amadorismo nosso, que tem relação com a casa. A gente não sabia muito bem como lidar justamente no início, porque são vários comandos, tem que te adaptar, é elétrica, é hidráulica, são vários tipos de coisa. Então até a gente conseguir fazer tudo automaticamente demorou um pouco. Então, nesse primeiro mês aí, a gente foi tomar banho e acabou esquecendo uma válvula aberta na parte de trás, justamente onde carrega a água. Então, ali a gente deixou uma válvula do lado invertido e quando a gente ligava lá para tomar banho, saía a água pela mangueira. E aí a água escorria tudo pela parte de dentro e molhava tudo, assim. Então a gente se apavorava, porque a gente não sabia de onde estava vindo aquela água, se era vazamento da hora do banho, a gente não fazia ideia de onde estava vindo aquilo. Não, e era aquele desespero pra secar tudo, porque a água correndo dentro de casa, e o Fábio, vem, me ajuda, e eu com as palhinhas, canga, tudo que tinha, secando tudo e torcendo, vai inchar o MDF, seca. Fazendo aquela farofada, esticando as coisas, tudo pra secar, um horror. E o pior é que isso não aconteceu uma vez só, foram duas vezes. Foi em La Paloma e depois em Península Valdez. E na Península, quando aconteceu, eu não sabia o que estava acontecendo. Eu tava sozinha, o Fábio já tava no camping, conversando com outros amigos. E eu tive que me vestir e sair correndo. Vem, me ajuda que tá enchendo a casa d'água. O mundo caindo. E aí depois eu fui descobrir que eu tinha esquecido de fechar a válvula de novo, pela segunda vez. Mas foram essas duas vezes. Foi no início da viagem, depois a gente aprendeu. Mas na verdade foi só um susto, né? Não teve grandes consequências, claro, né? Molhou a casa, mas a parte ali do piso não tem MDF, então a gente secou e ficou tudo de boa. Mas o meu desespero é, a caixa tem 120 litros. 160. 160. Se começa... Pra mim, aquilo tava vazando a caixa d'água inteira. Exato, ia encher a caixa d'água, a casa d'água, né? Exato. Então, é bem Foi desesperador. O terceiro perrengue, ele vai ser 2 em 1, que a gente tava lembrando agora disso, tinha até esquecido. Que tem relação com os pedágios. Então, o primeiro deles aconteceu no Uruguai, que quando tinha um pedágio específico que a gente foi passar, e existem algumas catracas que é para pagamento apenas com dinheiro e outras que é o Pague Fácil. Automático, é? Só passa o carro, tu entra com o carro, tu para o carro e ele faz uma leitura do código, geralmente é um papelzinho que tá ali no vidro, ele faz a leitura e deixa tu passar. Seu cheguei ali e eu não vi a leitura. Geralmente tem assim, cancela manual, cancela automática. E eu não vi isso. E aí eu fui na automática. E aí eu parei ali, não tinha ninguém, geralmente não tem ninguém mesmo, e eu peguei e avancei. Do que eu logo que avancei, tocou uma sirene tão alta. Não, ele não tinha catraca. Não as tinha. As pessoas só passavam. Isso. E eu acho que ele identificava, e o Fábio viu as pessoas passando e passou naquele ali, não viu que não era o... mas eu parei pra tentar pagar, só que não tinha ninguém pra receber o dinheiro. Eu lembro disso, ele parou. E aí, como a pessoa da frente passou... Ele pegou o dinheirinho,
foi dar assim, não tinha ninguém. Daí ele me olhou, não tem ninguém. Vou passar, tipo, sei lá, joguei, o da frente passou, né? Provavelmente ele passou porque ele leu o código. E aí eu passei, aí no que eu passei tocou o sirene. Aí começou, ué, tudo. E eu falei, Fábio, volta. E aí ele pegou, como é que eu vou? Ré? E os carros passando. E aí eu falei, tu vai ter que parar, deixa. Passou, encostou, e aí ele foi correndo. Desci, voltei caminhando lá pra trás. Que vergonha. E aí já tinha um velho lá me esperando. Ele falou, que passou? Que tal? E aí eu tentei falar, né? Não vi, não sabia, não sei o que. E aí agora, o que eu tenho que fazer? Como é que eu faço para pagar? Ele falou, não dá para pagar mais. Agora não dá mais. Agora ele vai ser na fronteira. Não, ele falou no próximo, não é? Não, na hora da saída do carro, tu vai ter que pagar e vai ter que pagar uma multa também. E a gente... Eu perguntei de quanto era. Aí ele deu um valor lá, tipo, não era muita coisa, uns 20 reais. O pedágio seria 10, tem que pagar 20 reais, acho. E aí, então tá, né, beleza. Tá, a gente tentou, né, não tinha como pagar. Aí vazamos, foi embora. Só que na hora da saída do país, não aconteceu nada. Né? Então a gente não sabe se tá em débito ainda com o Uruguai. Bom, e aí, junto com essa da questão dos pedágios, também teve algo similar em Buenos Aires. Só que a questão é que lá tinha pessoa pra cobrar, só que a gente não tinha dinheiro. E aí a gente não tinha mais peso argentino, mas tinha dólar, real. Daí a gente falou, olha, temos cartão, dólar, real, mas peso não temos. Daí eles não aceitavam e pediram a placa, anotaram lá e mandaram a gente passar. E deixavam a gente passar, isso foi muito bacana. Só que daí isso foi na ida, que a gente tinha que ir num lugar pra trocar o gás, e na volta também teve, em outra região, mas também teve o pedágio e aconteceu a mesma coisa. Então foram 2 vezes que eles anotaram a nossa placa e não sei o que se passou. Então eu vou meter mais uma terceira agora. Tá. Porque quando nós voltamos pro Brasil aqui, no pedágio aqui dentro do Brasil aconteceu a mesma coisa. Porque a gente não tinha dinheiro, espécie em real, e não tínhamos cartão de débito, a gente só tinha cartão de crédito. E dólar. E aí nós fomos passar no pedágio aqui, e aí tentamos falar, argumentar do mesmo jeito, tentar pagar com crédito e tal, e eles não aceitaram. Claro, considerando que essa volta pro Brasil foi quando aconteceu a pandemia. Então a gente decidiu à noite, voltou no outro dia de manhã, então não conseguimos trocar dinheiro, a gente não tinha mais real. Exato. Então foi tudo muito rápido, assim, então não deu pra gente se preparar. Então o que a gente fez foi, tentamos passar o cartão, o crédito não aceitou, e aí a gente teve que olhar no Google Maps e ver uma rota alternativa. Então passamos por um caminho de rípio todo pra cruzar aquela parte e não pagar o pedágio. Beleza. Bom, vamos pro quarto. O quarto perrengue, ele aconteceu na Península Valdez e a gente deu muita sorte nesse perrengue, porque atolamos agorinha, que não é algo fácil, né, para desatolar um carro com esse peso, né, com essa proporção, tem quase 3 toneladas. Mas a gente deu sorte porque estava dentro do camping. Então foi à noite que aconteceu isso. Então o Fábio não viu direito que tinha muita areia lá no camping. E a gente estava se locomovendo para encontrar alguns amigos que a gente tinha conhecido lá. Alguns gaúchos, né, que eles viram o baita jornada na nossa van. E aí eles falaram, venham pra cá. Quando a gente foi pra lá, acabamos atolando. E a outra parte boa é que além de a gente estar dentro do camping, conhecemos eles, né? Então eles nos desatolaram na manhã seguinte. Por favor, tem que dar certo. Tá saindo! Terceira, né? Quarta. Agora vai. Vai. Aquela liga que tu falou, né? Deu. Valeu, galera do Nós de Carro. O outro perrengue é com relação aos ventos fortes da Patagônia.
Realmente é verdade o que as pessoas falam. Nessa região tem muito vento e é muito forte. E o mais perigoso são as rajadas de vento. Nós passamos por duas situações, não de alto risco, né? Porque a gente estava andando com cuidado e não uma alta velocidade. Mas tem que ter muito cuidado quando vai viajar nessas estradas. A gente estava atrás de um carro na hora de fazer uma ultrapassagem e encanou um vento. E empurrou o carro, jogou o carro um pouco para o lado. E aí eu tive que fazer uma força contra, ao mesmo tempo tendo muito cuidado para não voltar muito rápido e acontecer uma capotagem. Então esse nos assustou bastante, a gente tomou um susto bem forte. E outra situação foi quando a gente estava na região de Porto Natales e tinham ventos muito fortes. Então o próprio vento estava nos jogando estava nos jogando fora da estrada, ou seja, eu tinha que fazer uma força na direção para manter o carro alinhado e conseguir ficar reto na via, sabe? Então tem que ter muito cuidado com os ventos patagônicos na Argentina e Chile. Eu lembro quando eu fui dirigir a primeira vez num trecho assim, com vento forte, e é uma sensação muito estranha porque tu tem que ficar o tempo inteiro controlando. Parece que eu falei pro Fábio, tem alguma coisa errada com o carro, né? Eu achava que o pneu tava furado, porque tu tinha que ficar sempre torcendo pro outro lado. E aí eu tava muito tensa, eu falei pra ele, nossa, não tô gostando disso, não tô gostando. E ele falou, vai que é assim mesmo. Vai que é assim mesmo. E eu tava suando, assim, ó, nervosa. Tem que ter cuidado, não é brincadeira. Depois desses perrengues, enfim, chegamos em Ushuaia, maravilhoso, tudo lindo. A terra prometida. E sim, é tudo muito lindo, só que a gente foi em novembro e já é quando começa as temperaturas mais agradáveis, né? Só que ainda assim é muito frio. O Ushuaia vai ser sempre frio. Então lá a gente teve que utilizar o saco de dormir, porque o frio dentro da van é realmente bem intenso. Então a gente usava 2 cobertas e mais o saco de dormir. E mais as roupas, e às vezes as roupas pra também. frio. Por que acontece? Porque é ventoso e o vento, porque a temperatura está baixa, com o vento, esse vento ele acaba entrando pelo carro, justamente pela parte da frente ali do carro, porque não é tapado, não tem proteção. Então entra os ventos aí no decorrer da noite, cada vez vai ficando mais frio dentro do carro. Então a gente foi obrigada a fazer esse reforço, né? E outra coisa, além do frio, é também a condensação. Então, dentro do carro, o que acontece é que as paredes ficam todas úmidas. Dentro dos armários também as roupas ficam muito geladas e úmidas. Então, a gente tinha que passar um pano, uma toalha, quase todos os dias para secar as paredes e tudo dentro da casa. Só que aí as coisas não secavam, porque estava sempre frio e sem sol. A gente pegou uma semana de chuva. Então, foi uma semana assim bem pesada. É. Outro perrengue que a gente passou foi na carretera austral. Foi uma noite de terror. A gente tinha programado 7 dias para fazer a carretera austral, porque a gente tinha que encontrar minha família em Santiago. Então a gente tinha que fazer esse percurso mais corrido. Então teve um dia que a gente praticamente dirigiu o dia inteiro, das 10 da manhã até as 10 da noite. E um trecho da carretera austral que tinha muito buraco e muita pedra, era um trecho muito ruim. Muito ruim. E aí começou a ficar de noite. E a gente precisava encontrar um lugar mais seguro para passar a noite. Mesmo a carretera austral sendo um lugar... É seguro, é mais escondido e tal, mas mesmo assim a gente queria um lugar que a gente se sentisse bem para passar a noite. A gente sempre vê no aplicativo já lugares onde as pessoas já ficaram e recomendam. Então a gente estava ali sempre olhando as recomendações. Exato. Então a gente olhou no Everlander, nós dois concordamos no ponto, né? Justamente na experiência que as pessoas tinham passado ali antes. Então vamos para esse lugar aqui. Só que até chegar lá passamos por vários lugares muito ruins. Então a gente não via a hora de parar o carro e descansar e tal. Então a gente chegou nesse ponto, era uma estradinha assim, a gente tem a rua principal e aí tomando assim tem uma estradinha assim bem pequenininha. E aí lá no fundo tinha tipo um rio, né? Que passava ali e tal. E aí beleza, ali ficamos tranquilos. Era um lugar escondidinho, não dava pra enxergar da estrada e tal. Então beleza, vamos passar a noite ali mesmo. Tomamos banho, jantamos, deitamos, até ligamos o computador, vamos fazer uma sériezinha de boa aqui. E aí, acho que era umas 11 horas mais ou menos, a Paty escutou um barulho. 11h30, né? Ah, por aí. Uhum. E aí a Paty escutou um barulho e eu falei, acho que é da série, não é nada. E aí, quando veio uma luz contra.
E aí eu, eita, dei um pulo da cama e fui lá na frente olhar. Todo cagado. E fui lá na frente olhar, e aí quando eu vi, tipo, um caminhãozão gigante com uma máquina na frente, na parte de cima, eu digo, putz, que é isso, né, cara? Tipo, é 11h30 da noite, mal dava pra enxergar, e eu fiquei imaginando, porque quando a gente entrou, a gente viu uns tocos de árvore gigantes, assim, só que passando batido, né, nem sabia o que era aquilo ali. E aí a gente ficou analisando ali. Só que aí o caminhão também, ele veio e manobrou bem do nosso lado, assim. Ele manobrou, viu, ou seja, viu a gente, jogou a luz para cima do nosso carro e foi lá e se posicionou justamente na frente dos tocos de madeira. E aí começou a botar os tocos em cima do caminhão. E aí, na minha cabeça, passou as piores coisas possíveis, né? Porque eles são traficantes, eles vieram pegar madeira, justamente nesse horário que ninguém tá vendo e tal. E a Paty, ela tava mais de sangue doce. Ela achou que aquilo ali era da secretaria, sei lá, de algum povoado. Claro, eu falei, pode ser alguma coisa da cidade aqui próximo, eles estão trabalhando, estão coletando a lei, entendeu? Fazendo a limpeza do negócio. E o Fábio, qual a chance? 11h30 da noite, o pessoal trabalhando. Eu falei, vai que seja, porque tem menos movimentação, né, na estrada, sei lá. Mas pra mim só passou coisa ruim na cabeça. Aí ele começou a botar medo em mim. Não, porque isso aí é contrabando, estão roubando o negócio. Daí eu comecei a ficar preocupada, se é esse tipo de pessoa mal intencionada, já viu que a gente tá aqui, isolado. E aí a gente não sabia o que fazia, se saía dali, mas ia dirigir até onde, de madrugada. E aí esses caras sabiam que a gente estava ali, eles saíram, e aí será que eles vão voltar? Poderiam planejar algo e aí voltar depois. Então essa noite não foi uma noite muito tranquila como a gente esperava que ia ser, né? Sim, a gente passou, no fim deu tudo certo, né? Mas a sensação que a gente teve foi péssima. Sim, a gente não dormiu tranquilo. Exato, então foi terror e pânico, tipo, um certo tempo ali, né? Então, a gente já tinha tido um problema com a bateria do carro. Só que depois, o que aconteceu lá em Mendoza foi um problema com a bateria da casa. Então, como a gente estava usando sempre para carregar a bateria da casa com o alternador do carro, a gente ficou lá em Mendoza por um bom tempo no Walmart. E a gente não dirigia muito na cidade. Então, a gente ligava o carro por um tempo para carregar a bateria, mas isso não era suficiente. Então, o que acabou acontecendo é que a bateria descarregou. Nós fomos num camping, daí colocamos na tomada e a bateria não carregava por completo. Ela ficava em 12,3 mais ou menos. E a gente viu que não estava muito bem. E a gente resolveu levar em alguém que realmente conhecesse do assunto. E por sorte tinha um bem na frente do Walmart. E aí nós levamos lá e aí ele viu que a bateria ela estava morta. Eles tiraram a bateria e conseguiram carregar ela completamente. Então agora ela está carregando de forma externa e a gente solucionou esse problema. Só que vocês têm que ter cuidado na hora de carregar. O problema de vocês está na hora de carregar. O jeito que vocês estão carregando só com o alternador não está sendo suficiente. E aí deu o clique pra gente, a gente precisa de uma outra alternativa, porque a gente não tá ficando muito tempo em camping, ficando em outros lugares, então a gente precisa de outra alternativa. Foi aí que a gente tomou a decisão de botar placas solares no carro. Que aí nós entramos no... Um outro perrengue que a gente passou. Número? Já perdi as contas. Porque aconteceu? Mendoza é um lugar bem grande, tem bastante possibilidades, e a gente fez o orçamento de diversas empresas ali na região e encontramos uma que estaria em conta, a gente comparou com valores do Brasil, não estaria, então estaria dentro do nosso orçamento também, então eu digo, vamos fazer aqui mesmo, não vamos voltar para o Brasil, não vamos ir em outro lugar, eu acho que o melhor lugar é aqui. Porque depois nosso próximo destino seria Norte da Argentina, Chile e Bolívia, então o melhor local é aqui mesmo. Aí uma questão, a gente já estava um tempo em Mendoza, só que os painéis eles não tinham a pronta entrega, então eles teriam que comprar, vir de Buenos Aires, então a gente teria que esperar mais 2 semanas. Uns 10 dias. Uns 10 dias para chegar os materiais. Enfim, passaram os 10 dias, a gente chegou lá para fazer a instalação e quando vimos as placas, não eram mono, eram policristalinas, que são mais em conta e não era o que a gente tinha solicitado, né? Exatamente. E aí começou os perrengues. A gente se tocou por causa da cor da placa, né? Isso. Que a poli é azul e a mono é preta. Aí fomos lá, mostramos o orçamento, aí a pessoa que já tinha nos vendido não estava mais lá, tinha saído em férias.
Aí fizeram uma ligação e aí nisso rolou várias coisas que a gente até contou nos stories e marca aí se vocês quiserem ver depois. Mas enfim, rolou lá, a pessoa disse que ela tinha nos vendido uma coisa, só que a gente tinha no orçamento que era outra e ele nunca tinha falado naquilo. E aí tu ter esse tipo de desentendimento em outra língua, que não é o teu país, é muito mais chato, assim, sabe? Foi uma situação bem difícil pra nós. Mas o que aconteceu? Entrou uma outra pessoa da empresa que foi super educado, falou que eles iam solicitar um outro pedido com a placa certa que a gente queria mesmo, que a gente tinha visto, só que iria demorar mais alguns dias para chegar essa placa. E também o regulador, né, que estava errado. Sim, o regulador de carga já veio errado, então eles tiveram que refazer o pedido. Mas essa pessoa foi muito bacana, ela entendeu a situação e, de certa forma, ela admitiu que eles erraram, né? Exato. Só que a gente teve que ficar mais tempo para fazer a instalação. Então, por isso que nós ficamos quase 2 meses em Mendoza. Se já não bastasse os perrengues de Mendoza, já com a bateria, com os painéis solares, começamos com um problema na nossa água, nossa caixa da água servida, né? Da água cinza. A nossa água cinza, que é então da louça, do banho, ela se tornou água negra, porque a gente abria o descarte e saiu uma água muito escura. Mas parecia petróleo. Parecia um petróleo. Negro, assim. E a gente não sabe o porquê, porque do nada ela começou a ficar muito negra. E aí eu lembro até o Luiz me disse, mas será que não é o café que vocês põem? Mas aí o reservatório de quantos litros? 150, 160. 150 litros, aí uma borrinha de café, que era só o que a gente limpava ali, não era o pó todo que a gente usava, não ia fazer aquele estrago. Então a gente tentou colocar alguns produtos, fazer a limpeza, mas ele nunca resolveu por completo. Nunca resolveu por completo. E a gente, na verdade, a gente não sabe até agora se é de resíduos de comidas que foi caindo ali, se acumulando, e ficou na parte de baixo. E por algum motivo, né, aquilo ali tá ali até hoje. Sim, mas hoje como a gente não tá cozinhando tanto, utilizando lá, ele não tá saindo tão preto, né, como naquela época. Não, mas ainda tá. Ou seja, a gente não sabe se é por causa dos resíduos de comida ou se é por causa da fumaça negra que sai, porque o diesel, né? Da descarga, exatamente, a descarga do diesel ali é bem próximo da caixa de água servida. E aí eu não sei se de alguma forma começou a entrar. Eu não sei, porque nunca deu, né? Exato, antes, daí esse nada... é estranho. Bom, esse é um perrengue que a gente não resolveu ainda. Não resolveu. Tá. Não sabemos até agora. Quem soubesse, quiser deixar nos comentários aí alguma ideia e tal. Outro perrenguinho que é uma coisinha pequenininha, mas que gera um problema muito grande, é a questão do porta-pote. Nós tivemos um problema com o nosso porta-pote que ele começou a vazar em certo ponto. Só que aí, quando começa a vazar, o cheiro não é muito agradável, não. Então, nós começamos a utilizar o nosso porta-pote só para número 1. Só que mesmo assim ficava um cheiro muito forte. Mesmo assim é muito ruim, né? E não sei o que aconteceu, parece que trincou alguma coisinha. Nós falamos com outros viajantes que eles disseram que tem uma facilidade mesmo disso acontecer, com o movimentar, com o utilizar e tal, do porta-pote disso acontecer. Mas aí a gente não sabe se a gente não tomou os cuidados devidos. Na hora de tirar ele, né? Porque quando ele tá cheio ele fica bem pesado. Aí tu tem que fazer uma força pra tirar ele do lugar e despejar. Talvez pode ter sido nesse momento, ou a gente na hora de abrir ele e fazer a utilização, mas a gente não sabe. A gente sabe também... que ele tá rachado ali e é naquele lugar ali que tem um vazamento. Ele é pequeno, a gente já tentou consertar, colar de várias formas, com diversas colas. E não parece não ser a barra borracha também, parece ser um trincado ali que ele faz vazar a conexão entre a parte de cima e de baixo. Mas a questão é que a gente acabou de comprar um novo ontem, então esse perrengue. E o último perrengue aconteceu quando nós voltamos agora pro Brasil, que nós estávamos no sítio dos meus pais, e que simplesmente o aquecedor de passagem da água para tomar banho parou de funcionar. A gente não sabe até agora o que aconteceu, mas ele simplesmente, a chama não liga. Ele fica dando tac, 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 tac para fazer ligação e a gente não sabe o que é, se é alguma coisa da válvula que permite a água entrar ali, se ela está entupida, ou se é alguma coisa mesmo do aquecedor de passagem, mas o fato é que a gente vai ter que descobrir isso aí ainda.
A questão do gás a gente viu que não é o problema, Exato. porque no fogão tá saindo e a gente trocou o botijão de gás também e não foi essa questão, é outro problema. A gente vai ter que ver, você vai ter que abrir ele ali, se é um problema generalizado, vamos ter que trocar, a gente vai ter que abrir para analisar e ver o que a gente vai fazer. Mas então é isso, esses foram nossos perrengues na viagem até agora de 7 meses, nada muito grave, mas foram coisas que marcaram a nossa viagem. E esses foram alguns que a gente lembrou, né? Exato, tem outros, com certeza tem outros. Sim, quando a gente vai lembrando de um, já associa com o outro, mas com certeza deve ter tido outros fatos que não entraram aqui, mas são todos pequenos perrengues também, não foi nada que a gente se traumatizou ou que ficou passando mal realmente por aquela situação, né? Mas a gente acha que realmente as experiências são tanto as positivas e as negativas que são importantes para tu guardar na memória e tu aprender também com esses erros, né? Porque Não alguns foram erros que a gente mesmo cometeu, claro, né? Então com certeza. Teve erros da casa, erros do carro, decisões que a gente tomou equivocadamente. Então foram esses nossos perrengues de viagem até agora. Então se vocês passaram por algum perrengue parecido, comenta aqui embaixo. Ou também se vocês têm dicas para algum desses perrengues que a gente já passou, que ainda não arrumou, ou que poderia ter feito diferente, também comenta aí. E a gente se vê no próximo vídeo.